James Garner nasceu James Scott Bumgar em 7 de abril de 1928, em Norman, Oklahoma. A infância de Garner foi marcada por dificuldades de resiliência e um senso incomum de autossuficiência. A morte de sua mãe, quando ele tinha apenas 5 anos, e um relacionamento difícil com sua madrasta o forçaram a amadurecer rapidamente, moldando a empatia e a profundidade emocional que mais tarde definiriam suas melhores atuações. Antes de Hollywood o descobrir, Garner viveu muitas vidas. Trabalhou em diversos empregos braçais, jogou futebol americano por um breve período e serviu no exército dos EUA durante a Guerra da Coreia, onde foi ferido 2 vezes e condecorado com o Coração Púrpura. Essas experiências o tornaram mais realista, dando-lhe uma desconfiança permanente em relação à pretensão e um profundo respeito pelas pessoas comuns, qualidades que o público reconhecia instintivamente e em que confiava quando ele aparecia na tela. A ascensão de Garner ao estrelato foi tudo menos convencional. Ele entrou para a atuação quase por acaso no início da década de 1950, estudando brevemente no prestigiado Actor Studio em Nova York. Ao contrário de muitos de seus contemporâneos, ele nunca adotou uma persona exagerada de astro de cinema. Em vez disso, cultivou um estilo naturalista discreto, coloquial e emocionalmente honesto que parecia revolucionário na época. Essa abordagem deu frutos espetaculares em 1957, quando ele foi escalado para o papel de Brett Maverick no faroeste televisivo Maverick. O papel transformou Garner em um nome conhecido por todos. Como o charmoso espirituoso e um tanto relutante pistoleiro, ele subverteu os tropos tradicionais do faroeste, trazendo humor, ironia e inteligência a um gênero dominado por heróis estoicos. Maverick fez mais do que tornar Garner famoso. Estabeleceu o modelo para sua carreira. Repetidamente, ele interpretou homens inteligentes em vez de extravagantes íntegros, sem serem hipócritas e fortes sem precisar prová-lo. Seja interpretando um detetive particular, um soldado, um galã ou um cowboy veterano, Garner sempre transmitiu decência e uma força silenciosa. Sua transição da televisão para o cinema foi perfeita em filmes como A Grande Evasão, 1963, A Americanização de Emily, 1964, Grand Prix, 1966 e Apoie seu xerife local, 1969. Ele demonstrou uma versatilidade notável, equilibrando drama-comédia e ação com facilidade. Uma das características marcantes de Garner era sua recusa em se deixar intimidar pelo sistema dos estúdios. Numa época em que os atores muitas vezes não tinham poder, ele enfrentou os grandes estúdios em processos judiciais por contratos injustos e venceu. Suas batalhas legais contra a Warner Brothers e posteriormente contra a Universal fizeram dele um pioneiro discreto na luta pelos direitos dos artistas, o que lhe rendeu respeito em toda a indústria. Garner nunca buscou o papel de ativista, mas sua disposição em defender a justiça refletia a mesma integridade que moldou sua vida pessoal e profissional. Em 1974, Garner retornou triunfalmente à televisão com The Rockford Files, criando um dos personagens mais icônicos da história da TV, o detetive particular Jim Rockford. Ao contrário dos detetives espertos da época, Rockford estava sempre sem dinheiro, fisicamente machucado e emocionalmente reservado, mas infinitamente cativante. Garner deu ao papel humor, vulnerabilidade e humanidade, ganhando um Emmy e consolidando seu legado como um mestre da televisão. O sucesso da série perdurou por décadas, influenciando inúmeros dramas policiais que vieram depois. Mesmo com o passar dos anos, o brilho de Garner nunca se apagou. Ele abraçou papéis mais maduros com elegância, entregando performances profundamente comoventes em filmes como Romance de Murphy, 1985, que lhe rendeu uma indicação ao Oscar, e Space Cowboys, 2000. Talvez o exemplo mais comovente tenha sido sua interpretação do Noah Calhoun, mais velho, em Diário de uma Paixão, 2004, oferecendo um retrato terno e digno de um amor duradouro que o apresentou a uma nova geração de fãs. A história de amor de James Garner foi tão incomum, sincera e duradoura quanto o próprio ator.
um raro romance de Hollywood que desafiou as probabilidades e resistiu silenciosamente ao teste do tempo. Garner casou-se apenas uma vez com Lois Josephine Fletchman Clark, uma mulher que se tornaria não apenas sua esposa, mas também o alicerce emocional de sua vida por quase 6 décadas. Os dois se conheceram em uma festa em 1956, e o que se seguiu foi um verdadeiro turbilhão. Numa época em que as celebridades frequentemente namoravam indefinidamente antes de se comprometerem, Garner confiou completamente em seus instintos. Apenas 16 dias após se conhecerem, em 17 de agosto de 1956, James Garner e Lois Clark se casaram. Uma decisão que causou surpresa, mas que acabou se tornando uma das uniões mais duradouras da história de Hollywood. Mais tarde, Garner falou sobre essa paixão avassaladora com sua honestidade e humor característicos. Jantamos juntos todas as noites durante 14 noites, relembrou certa vez. Eu era completamente apaixonado por ela. A lua de mel dos recém-casados foi modesta para qualquer padrão, especialmente para um homem que se tornaria uma grande estrela da televisão e do cinema. Garner chegou a brincar que gastou apenas $77 na viagem e que quase o levou à falência. No entanto, essa frugalidade aliada a um afeto genuíno e respeito mútuo prenunciava a natureza realista e pé no chão do casamento deles. Fama, riqueza e os excessos de Hollywood nunca definiram o relacionamento deles. O compromisso, sim. Garner frequentemente falava sobre casamento com uma mistura de humor e sabedoria conquistada com muito esforço. Comparando-o ao serviço militar, ele certa vez brincou: "Casamento é como o exército. Todo mundo reclama, mas você se surpreenderia com a quantidade de pessoas que se alistam novamente." Por trás do humor, havia uma verdade mais profunda. Garner entendia que casamentos duradouros não se constroem sobre a perfeição, mas sobre a perseverança. Seus comentários refletiam um homem que havia vivenciado os altos e baixos de um relacionamento e ainda acreditava profundamente na instituição. Na época do casamento, Lois Clark trouxe consigo uma filha pequena de um casamento anterior. Sua filha de 9 anos estava se recuperando da poliomielite, uma doença grave e que mudava a vida de uma pessoa na década de 1950. Garner não hesitou em assumir o papel de uma figura paterna dedicada a acolhendo Lois e sua filha como uma família já formada. Esse ato precoce de responsabilidade e compaixão diz muito sobre o caráter de Garner, revelando um homem cuja vida privada refletia a integridade que o público percebia na tela. Em 1958, James e Lois deram as boas-vindas à sua única filha Greta, nascida em 4 de janeiro. Carinhosamente apelidada de She, ela se tornou o centro da vida familiar. Apesar da carreira exigente e das frequentes viagens de Garner, ele permaneceu profundamente dedicado ao seu papel de marido e pai, muitas vezes priorizando a família em detrimento das oportunidades profissionais sempre que possível. Embora seja notório que os casamentos em Hollywood se desfaçam sob pressão, os Garners trabalharam discretamente para proteger sua vida familiar dos holofotes da fama. Seu casamento não foi isento de desafios. Ao longo dos anos, James e Lois vivenciaram 2 períodos de separação, um com duração de 3 meses em 1970 e outro a partir de 1979. Diferentemente de muitas separações de celebridades que terminam em afastamento permanente, essas separações, em última análise, ressaltaram a profundidade de seu vínculo em vez de sua fragilidade. Após um período separados e de cuidadosa reflexão, o casal se reconciliou em setembro de 1981, optando por reafirmar seu compromisso um com o outro. A reconciliação não foi um espetáculo público dramático, mas uma decisão privada enraizada no amor, na lealdade e em uma história compartilhada. Notavelmente, James Garner e Lois Clark permaneceram casados até a morte dele em 2014. Em uma indústria notória por romances passageiros e votos quebrados, o casamento de quase 58 anos deles se tornou um testemunho silencioso de resistência a perdão e verdadeira parceria. Lois, que praticava o judaísmo, e Garner, que respeitava sua fé,
Lidaram com as diferenças culturais e pessoais com compreensão mútua, outra camada de seu relacionamento que refletia respeito em vez de concessões. No tranquilo crepúsculo de sua vida, James Garner, um dos galãs mais queridos de Hollywood, se viu olhando mais para o passado do que para o futuro. A fama lhe dera tudo o que o mundo dizia que um homem poderia desejar: sucesso, admiração, longevidade e respeito. Contudo, quando se sentou para escrever uma carta final para Doris Day, sua amiga de longa data e também ícone, o que transbordou não foi orgulho, mas honestidade. Era uma confissão desprovida do verniz hollywoodiano, escrita por um homem que finalmente fizera as pazes com quem era e com quem fora. Nunca falei o suficiente quando importava, admitiu Garner. Passamos a vida sorrindo para as câmeras, sendo corajosos para todos os outros, mas raramente honestos sobre o peso que carregávamos. Suas palavras não eram dramáticas. Eram diretas, assim como ele. Garner sempre resistiu às armadilhas da fama, muitas vezes se autodenominando uma estrela de cinema acidental. Na carta, ele confessou que sua imagem descontraída havia sido uma máscara. As pessoas pensavam que eu era relaxado, despreocupado. Ele escreveu: "A verdade é que eu me preocupava o tempo todo com o trabalho, com o dinheiro, se eu merecia alguma coisa daquilo." Para Doris Day, que havia sofrido suas próprias decepções amorosas por trás de uma imagem pública alegre, Garner falou com uma vulnerabilidade rara. "Você entendia melhor do que ninguém o quão solitário pode ser adorado", confessou ele. Refletiu sobre como Hollywood exigia perfeição, oferecendo pouca ou nenhuma concessão. Os contratos eram implacáveis, os estúdios controladores, e a pressão para se manter agradável nunca diminuía. "Eu lutei contra eles quando pude", escreveu, referindo-se às suas famosas batalhas com os estúdios por um tratamento justo. "Mas mesmo quando vencia, me sentia cansado." Lutar não deveria ser o preço da dignidade. Garner também confrontou seus arrependimentos. Falou sobre papéis perdidos, relacionamentos tensos e o custo emocional de sempre ser o mocinho. "Gostaria de ter sido mais gentil comigo mesmo", admitiu. Gostaria de não ter confundido resistência com força. Em sua carta, ele reconheceu o impacto que as lesões e a dor crônica tiveram em seu espírito. "Houve dias em que sorri apesar de uma dor tão intensa que me assustava", escreveu. Não queria decepcionar ninguém, fãs, produtores, nem mesmo estranhos. De forma comovente, Garner escreveu sobre amizade. Seu vínculo com Doris Day representava algo raro em Hollywood. "Confiança sem expectativas. Você nunca me pediu para ser nada além de Jim", escreveu ele. Sem charme, sem palavras, sem atuação. Ele a agradeceu por lhe mostrar que a bondade podia sobreviver à fama. "Você provou que a decência não era uma fraqueza neste ramo. Era um ato de rebeldia." Conforme a carta se aproximava do fim, Garner tornou-se reflexivo, até mesmo terno. "Se esta for a última coisa que eu deixar para trás", escreveu, "ele quero que seja a verdade." Ele falou de gratidão por sua esposa, sua família e os fãs que permaneceram ao seu lado por décadas. No entanto, recusou-se a romantizar sua vida. "Não foi perfeita. Eu não era perfeito, mas tentei ser justo e tentei ser real." Suas últimas palavras para Doris Day foram simples, mas devastadoras em sua clareza. "Se aprendi alguma coisa", escreveu Garner, "é que a bondade dura mais do que a fama. Sobrevivemos ao barulho, Doris. Talvez esse fosse o objetivo desde o início." A carta não era uma despedida repleta de tristeza, mas um desabafo silencioso. Ao confessar tudo, James Garner fez o que fazia de melhor ao longo de sua carreira. Ele disse a verdade sem alarde. E ao fazer isso, deixou algo muito mais duradouro do que o estrelato. Um lembrete de que mesmo as vidas mais admiradas ganham significado não pelos aplausos, mas pela honestidade e humildade e a coragem de finalmente falar com o coração. James Garner e Doris Day eram estrelas queridas de Hollywood que compartilharam uma calorosa amizade de décadas e estrelaram juntos duas comédias românticas de sucesso em 1963. A emoção de tudo isso e a confiança em Darling eram contagiantes, já que ambos interpretavam casais e se conectavam instantaneamente
graças às suas personalidades simples e genuínas do meio oeste americano. Os últimos anos de James Garner foram marcados não apenas por sua fama duradoura, mas também por uma longa e frequentemente dolorosa batalha contra sérios problemas de saúde que testaram seu espírito notoriamente resiliente. Durante a árdua produção de The Rockford Files, na década de 1970, um programa que exigia trabalho físico incessante e frequentes acrobacias. Os joelhos de Garner começaram a se deteriorar gravemente. O que começou como desgaste logo se tornou um problema crônico e debilitante. Ao longo daquela década, ele passou por 6 ou 7 cirurgias no joelho, retornando repetidamente ao trabalho, apesar da dor persistente e da mobilidade limitada. Os danos foram tão extensos que, em 2000, Garner foi submetido a uma cirurgia de substituição total de ambos os joelhos, um testemunho do quanto seu corpo havia se sacrificado em prol de sua arte. Seus problemas não se limitaram a lesões ortopédicas. Em 22 de abril de 1988, Garner enfrentou uma crise cardíaca com risco de vida quando foi submetido a uma cirurgia de ponte de safena quíntupla. O procedimento foi sério e impactante. Mesmo assim, aqueles próximos a ele se maravilharam com a rapidez de sua recuperação. Os médicos o aconselharam veementemente a parar de fumar, um hábito que ele cultivava há quase toda a vida. Embora abandonar o vício tenha se mostrado difícil, Garner finalmente conseguiu largando os cigarros em 2005. Sua filha Gigi Garner refletiu posteriormente sobre o quão arraigado o hábito estava, observando que seu pai fumava desde os 12 anos de idade, o que torna sua decisão final de parar ainda mais notável. Em maio de 2008, Garner sofreu outro grande revés de saúde ao sofrer um AVC. 2 dias depois, em 11 de maio, ele foi submetido a uma cirurgia relacionada ao episódio. Apesar da gravidade do ocorrido, seus médicos relataram que o prognóstico era muito positivo, trazendo esperança aos fãs que acompanhavam sua carreira há décadas. Ainda assim, o AVC marcou uma virada e sua saúde nunca mais voltou completamente ao que era antes. Em 19 de julho de 2014, equipes de emergência foram chamadas à casa de Garner em Brentwood, Los Angeles. Lá, encontraram o amado ator falecido pacificamente aos 86 anos. A causa da morte foi um ataque cardíaco provocado por doença arterial coronariana. Sua saúde vinha se deteriorando desde o derrame que sofrera anos antes, e seu corpo, desgastado por décadas de trabalho e doenças, finalmente sucumbiu. As lutas físicas de James Garner revelaram um lado mais sereno e profundamente humano da lenda das telas, definido por resiliência, perseverança e dignidade. Mesmo com a saúde debilitada, ele enfrentou cada desafio com a mesma força discreta que caracterizava suas atuações, deixando para trás não apenas uma obra extraordinária, mas também um exemplo duradouro de coragem diante da adversidade.